Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje nós vamos aprender alemão com gramática e vamos falar do pretéritum de alguns verbos. Então vamos começar do começo. O que é o pretéritum? Pretéritum nada mais é do que o passado, tá? O passado dos verbos. A gente em alemão tem dois tipos de passados. Dois tipos de passado, né? O passado que chama perfect e o pretéritum. Geralmente o perfect ele é usado mais na fala, tá? E o pretéritum, ele é usado mais na modalidade escrita, em cartas, em comunicações por escrito de forma geral, né? Jornal, revista, por exemplo, tá? Hoje eu quero ensinar 3 verbos que são muito comuns, que vão aparecer muito, inclusive no pretéritum, inclusive de forma escrita, nesse tempo verbal que eu estou dizendo para vocês. Então, são verbos que a gente tem que aprender o formato deles no pretéritum. Ou seja, hoje nós vamos aprender 3 verbos nesse passado que é mais comum usar de forma escrita. Esses verbos são bringen, essen e fahren, tá? O que é bringen? Bringen significa trazer, bringen. E qual que é o passado do bringen? Ele é muito irregular. Aliás, todos esses verbos que a gente vai aprender hoje são muito irregulares. A dica para a gente aprender o pretéritum, independente de qual verbo seja, é sempre aprender a primeira pessoa, tá? Então, o passado de bringen na primeira pessoa, no ich brachte, eu trouxe. Ich brachte, eu trouxe, tá? Ou eu trazia. Em alemão não faz diferença, vai ser pelo contexto, né? É o trazer no passado. Trouxe, eu trazia. Pode ser pretérito ou perfect, não faz diferença, é o contexto que vai nos dizer, tá? Então, ich brachte. Por que a primeira pessoa é importante você saber? Porque ela vai ser a base para todas as outras, tá? Quando a gente tem a primeira pessoa, a gente já sabe a terceira. Qual que é a terceira? O er, sie, es, ele ou ela, tá? Que vai ser igualzinha, brachte, por exemplo. E todas as outras pessoas, a gente vai usar o brachte como base. Eu vou explicar melhor, mas vamos por partes. Vamos começar com ich brachte. Numa frase, por exemplo, eu posso dizer ich brachte den Hund zum Tierarzt. Ich brachte den Hund zum Tierarzt, que significa eu trouxe o cachorro ao veterinário. Ich brachte, eu trouxe den Hund, o cachorro, zum, ao, Tierarzt, veterinário. Arzt é médico, Tier é animal, o médico dos animais, o veterinário. Então, eu trouxe o cachorro ao veterinário, tá? Bom, beleza. O que você vai fazer agora? Para conjugar o du, que é o você informal, você vai pegar esse mesmo brachte e colocar o finalzinho st, que já é o finalzinho conhecido da gente do presente. Se você sabe conjugar verbos no presente, você sabe que o du vai ganhar st no final. Então, du brachtest, tá? Beleza, gente. Então, du brachtest. Aí você vai fazer a mesma frase. Du brachtest, ou uma frase qualquer, né? Du brachtest den Kuchen für die Feier. Du brachtest, você trouxe den Kuchen, o bolo, für die Feier, para a festa. E o er, sie, es? Como eu falei pra vocês, o er, sie, es é igualzinho o ich, tá? O er, sie, es é igualzinho o ich. Então, vai ser o mesmo brachte. Eu não vou colocar o T no final, que é típico do er, sie, es. Isso é uma questão específica do pretérito, tá? A gente vai ter isso no pretérito, essa questão de que o ich e o er, sie, es vão ser sempre iguais, tá? Então, eu posso dizer, er brachte einen Kaffee. Er brachte einen Kaffee. Ele trouxe um café. Er brachte einen Kaffee. Ele trouxe um café. E nós, wir, você vai pegar o mesmo brachte e colocar o N no final, que é a conjugação normal do wir, inclusive no presente. Então vai ficar wir brachten unseren Sohn in die Schule. Nós trouxemos unseren Sohn, nosso filho, in die Schule, a escola. Então nós trouxemos nosso filho para a escola. O ia, que é o vocês informal, a gente vai colocar um T no final dele. Por quê? Porque essa é a conjugação normal do ia, né? No presente a gente coloca um T. Então eu pego a base, que é o ich no pretérito, que é o brachte, coloco um T, brachtet. Ihr brachtet die Getränke. Vocês trouxeram as bebidas. E o sie formal e o sie plural, né? Eles ou elas, ou o sie formal, que é você ou vocês formal, que é escrito com letra maiúscula, tem a mesma conjugação, que também é com N no final. Então, pego brachte, coloco o N, vai ficar sie brachten. Então, wann brachten sie die Bestellung? Wann? Quando? Brachten sie é você, brachten trouxe, quando você trouxe, die Bestellung, o pedido. Então, você entendeu? Todo verbo no pretérito você vai ter que saber a primeira pessoa. Tem que decorar se ele for irregular, como é o caso dos 3 verbos que nós vamos aprender aqui hoje. Sabe a primeira pessoa, você não precisa mais se preocupar. Por quê? Porque a primeira e a terceira, ou seja, o ich e o er, sie, es, são iguais. E as outras, você vai pegar o ich, que você já decorou, e colocar o finalzinho que você já conhece do presente. Vamos testar isso, por exemplo,
com o verbo essen, que é comer. Eu vou ter que memorizar a primeira pessoa, que é muito louca. É ich aß, inclusive com SZ, essa letrinha bizarra aí do alemão. Ich aß, tá? Aß. Então, eu digo, por exemplo, ich aß den Schokoladenkuchen. Eu comi o bolo de chocolate. O que vai acontecer com as outras pessoas, gente? Bom, todas as outras pessoas vão ganhar o finalzinho comum do presente. Do vai ganhar ST, o via vai ganhar N, o ia vai ganhar T, o Z formal vai ganhar N. Exceto o S e esse, que tem uma regra especial que nós já aprendemos, que é ser igualzinho o is. Então, S e esse vai ser as. Vamos ver o do. O do é as mais ST. Lembrem-se, talvez você não se lembre, se você for, ou talvez você nunca tenha aprendido isso, né? Mas quando o verbo termina com alguma palavrinha que tem som de S, por exemplo, as, esse tem som de S, eu não vou colocar outro S, então eu não vou colocar ST, vou colocar só T, tá? Por isso que fica ast. Warum hast du nicht? Por quê? Warum hast? Comeu, do você, porque você comeu, e nicht é não, porque você não comeu, né? O es e esse, que é ele ou ela, eu vou colocar as igualzinho o ich. Sie aß nur ein Stück. Sie aß, ela comeu. Nur, somente, ela comeu somente. Ein Stück, um pedaço. E o via, vou pegar o as e colocar o en no final, que é o típico do via. Wir aßen den ganzen Abend. Via, nós, aßen, comemos, den ganzen Abend, a noite inteira. E o ia, que é o vocês, eu vou pegar o as e colocar o que é o finalzinho típico, que é o t. Ihr aßt vorher. Vocês comeram antes. E por último, o sie formal e o sie plural, vou pegar o as e colocar o finalzinho que é típico, que é o en. Was essen Sie? O que você comeu, né? Was é o que? Essen comeu, sie você. Ou vocês, né? O que vocês comeram. Ou pode ser eles ou elas. Aqui não, porque o sie tá com letra maiúscula. Se o sie tiver com letra maiúscula, vai ser ou você ou vocês formal. É aquela pessoa com quem eu não tenho intimidade, que eu não sou amiga, tá? De que eu não sou amiga. Se tivesse com letra minúscula, seria eles ou elas. Também dependeria do contexto. Se são eles ou elas, eu saberia pelo contexto, tá? E por último, o último verbo dessa lista de hoje vai ser o fahren, que significa dirigir, conduzir, significa também ir com algum meio de transporte terrestre. Então, se eu estou indo para o trabalho de ônibus, eu digo ich fahre também, mesmo que eu não esteja dirigindo o ônibus, mas eu estou indo com um meio de transporte terrestre, tá? Pode ser dirigir, eu dirijo meu carro? Pode. Mas pode ser também simplesmente ir com um meio de transporte terrestre. Fechou? Então, qual que é o passado do ich, do fahren, né? O pretérito é fuhr. Fuhr. Veja que é muito irregular também. Não tem lógica, né, gente? Precisa que decorar essas primeiras pessoas. Aí vai ficar ich fuhr mit dem Fahrrad. Ich fuhr, ou seja, eu fui, né? Porque o fahren é ir, como eu falei também, no sentido de ir com algum meio de transporte terrestre. Então, ich fuhr pode ser eu fui, simplesmente. Passar de ir, fui. Mit dem Fahrrad, com a bicicleta. Em alemão, a gente usa muito a gente usa sempre com para falar de meio de transporte. Em português, a gente fala eu fui de bicicleta, né? Eu uso esse de. Em alemão, eu vou precisar do com. Eu fui de ônibus, em alemão, eu fui com o ônibus. Mit dem Bus, tá? Então, a mesma coisa, mit dem Fahrrad, de bicicleta. O do, o que eu faço? A gente pega o ich, coloca o ST, nós já aprendemos do Furst. Então, do Furst mit dem Zug. Você foi de trem. Mit dem, com o Zug, trem. Então, você foi de trem. Es ist fuhr. O es ist, ele ou ela é igualzinho o ich, nós já aprendemos. Então, vai ficar fuhr mesmo, é fuhr mit dem Auto. Ele foi com o carro, ou seja, ele foi de carro. Wir, eu vou pegar o fuhr, vou colocar o finalzinho típico, que é o quê? En. Wir fuhren nicht zusammen. Wir fuhren, nós fomos. Nicht é a negação, nós não fomos zusammen, juntos. Ihr, vocês, eu vou pegar o ich, né, que é o fuhr, vou colocar T. Ihr fuhrt früher. Ihr fuhrt, vocês foram. Früher, antes, mais cedo, tá? Então, vocês foram mais cedo. E o sie formal e o sie plural, vou pegar o fuhr e vou colocar o en, fuhren. Womit fuhren sie? Womit é o com o que, né? Womit é com o que ao pé da letra. Com o que vocês foram, no sentido de como vocês foram, com qual meio de transporte vocês foram, tá? Vocês foram ou você foi. Como eu falei, o sie formal com letra maiúscula, pode ser você ou vocês, só o contexto poderá nos dizer, e aqui a gente está sem contexto. Gente, gostaram dessa aula? Eu gostei muito de fazer essa aula. Acho, inclusive, que é bem legal isso da gente fazer aulas relacionadas a verbos, né? Fazer estudos de verbos. Isso ajuda muito, abre a cabeça de vocês. Então, vou procurar fazer mais aulas nesse sentido também. Tá? Acho que eu gostei bastante desse formato. Bom, a gente se ouve. Tschüss!
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!